Semana passada, durante um plantão de dúvidas com os meus alunos do curso Aprender e Voar, um dos pilotos me fez um questionamento que eu achei bastante pertinente e eu resolvi gravar esse vídeo para responder para ele, obviamente, e para deixar esta resposta registrada para todos aqueles que provavelmente já experimentaram a mesma sensação que ele experimentou. A dúvida dele era a seguinte: ele estava fazendo uma missão de toque arremetida, os TGLs, e durante uma destas arremetidas no solo, que praticamente é uma decolagem, o instrutor pediu que ele fizesse uma decolagem curta, aquela com o maior ganho possível de altura, tentando ensiná-lo como se faz para livrar os obstáculos mais próximos, a decolagem a partir da velocidade de maior ângulo de subida. E para quem já fez esse exercício, sabe que a atitude do avião ela é realmente bastante cabrada, tão logo a gente consiga tirar o avião da pista. E isso praticamente cobre da gente, o nariz do avião cobre da gente a percepção daquela reta de decolagem normal. Então a gente que está acostumado a fazer a decolagem, observando ali uma referência, lá no final, lá no horizonte, quando a gente inicia a nossa subida, esta referência ela praticamente desaparece e o nariz do avião cobre essa referência por algum tempo, até a altitude definida para este ângulo de subida mais agressivo ou o maior ângulo de subida possível do avião. É mais ou menos este nariz do avião subindo e cobrindo aqui o horizonte, cobrindo todas as nossas referências. Mas até aí é uma manobra absolutamente prevista dentro do programa de instrução. A dúvida daquele piloto, meu aluno, foi a seguinte: Roberto, e se durante esta decolagem e este nariz ali em cima, a gente vai aprender a buscar uma referência diferente desta do horizonte que a gente está acostumado? Mas e se durante essa subida eu passar próximo de algum obstáculo físico instalado ali na reta de decolagem? Uma cerca, um poste, uma linha de fios de transmissão de energia, uma antena no topo do prédio, do telhado de uma casa. Como que a gente faz? Eu me senti bastante inseguro, ele me disse. Eu me senti com aquele receio de que em algum momento o assoalho, o trem de pouso do avião iria bater em alguma coisa. E essa dúvida realmente é bastante pertinente, porque nós, enquanto pilotos, achamos que aeroporto, aeródromo, pista de pouso são sinônimos. Porque, em verdade, o que interessa para a gente é a quantidade de pista à frente. A gente sempre costuma dizer isso em aviação. Há grandezas na aviação que nunca são demais. Quantidade de pista à frente nunca é demais. Altura abaixo da nossa aeronave em voo nunca vai ser demais. Combustível nas asas dos nossos aviões nunca vai ser demais em aviação. Então, o nosso pensamento sempre está voltado para olharmos para a pista de pouso. Mas aeroporto, aeródromo são conceitos muito maiores e a pista é apenas um elemento deste complexo maior chamado ou aeroporto ou aeródromo, que também tem uma diferença entre eles. E se a gente souber o que está por trás destes conceitos, lá do aeródromo e lá do aeroporto, que a gente não sabe nem que existe quando começou a fazer o curso de piloto privado, se a gente souber, eu tenho certeza que esta sensação de segurança operacional, fazendo uma decolagem, ainda que seja essa decolagem ultra cabrada, a gente vai ter uma maior sensação, porque este tema de segurança operacional é um tema que abrange diversas áreas, não só a pilotagem e a operação do avião, mas também a parte de infraestrutura aeroportuária. Se esse tema lhe interessa, se a dúvida do meu aluno também já foi a sua, se a sensação que ele sentiu de insegurança operacional, você também já passou por ela, então fica aí o meu convite para você acompanhar este briefing. Porque hoje, basicamente, a gente não vai falar de pilotagem, mas a gente vai falar de segurança operacional e toma para você aí uma aula de infraestrutura aeroportuária. Fica aí comigo. Eu sou Roberto Fernandes
instrutor de voo de avião e de helicóptero, e há mais de 20 anos preparo alunos para a instrução aérea, numa metodologia que eu chamo de alto desempenho, preparação de alto desempenho para a instrução aérea, visando alavancar o conhecimento psicomotor dos meus alunos, de maneira que eles consigam conquistar o seu primeiro voo solo em até 20 horas do seu programa de instrução básica. Mas hoje, o meu tema aqui não é pilotagem. Hoje, quem vai falar com vocês é o engenheiro de infraestrutura aeronáutica, Roberto. E eu vou falar um pouquinho, só uma pincelada, do que existe na engenharia de aeroportos. Até porque esse tema é um tema de outro curso, do curso de planejamento aeroportuário. Mas não custa nada a gente trazer esta interseção, tratando de pista de pouso, interseção do campo da aviação com o campo da engenharia de infraestrutura. E eu vou mostrar para vocês por que a gente tem aquela sensação de insegurança ao iniciar uma decolagem curta, uma decolagem com aquele máximo ângulo de subida. A gente fica desconfortável porque para de ver aqui as referências à frente do nosso avião e parece que a gente vai bater em alguma coisa. Mas por que a gente pode confiar de que não vai bater em nada? E a razão para isso é que em volta de uma pista de pouso, obviamente eu estou falando de aeroportos e aeródromos que sejam homologados pela nossa autoridade de aviação civil, o que inclui, em alguns aspectos, ser homologado pela ANAC, em outros aspectos, ser homologado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e estes dois elos da nossa autoridade de aviação trabalham em conjunto para garantir aos usuários da aviação civil níveis aceitos internacionalmente de segurança operacional, inclusive para nós que somos pilotos e usuários da infraestrutura aeroportuária. E tudo começa olhando para a pista. O engenheiro de infraestrutura aeronáutica, o engenheiro de infraestrutura aeroportuária, ele começa com estes requisitos de segurança operacional aplicáveis ao seu projeto pelo traçado da pista. E é daí que nasce esta segurança que nos é garantida não pela aviação, não pelo fabricante da aeronave, não pelo nosso instrutor de voo, mas garantida pelo engenheiro que projetou aquele aeroporto ou aquele aeródromo e também pela administração aeroportuária que conseguiu manter as condições de projeto em relação ao zoneamento urbano no entorno desta pista de pouso, ou deste aeroporto ou deste aeródromo. E eu estou falando para você de uma coisa chamada Plano de Zona de Proteção de Aeródromos. E o nome não é marca registrada de fantasia. Zona de Proteção de Aeródromos. Medidas que são tomadas a fim de garantir uma proteção mínima às instalações aeroportuárias. E quando eu falo proteger, é proteger mesmo. Você já deve ter visto em algumas matérias veiculadas pela imprensa das construções que acabam ameaçando as operações aéreas em alguns aeroportos. Edifícios, empreendimentos imobiliários que acabam surgindo e crescendo a uma altura que acaba proibindo as operações em um determinado aeroporto ou tornando estas operações mais marginais, mais próximas de limites de segurança operacional aceitáveis. E é aí que entra o conceito do plano de zona de proteção. Proteger o aeroporto para que a operação aérea possa continuar acontecendo ali sem restrições e dentro dos níveis de segurança operacional recomendados pelas autoridades internacionais, inclusive. Já que aqui no Brasil, as nossas autoridades de aviação civil ou os diversos órgãos pertencentes à nossa autoridade de aviação civil, e eu falo mais especificamente ANAC e DCEA, elas seguem as mesmas diretrizes internacionais estabelecidas e acordadas pela Convenção de Aviação Civil Internacional. Então, para a gente entender pelo menos uma parte, esta que trata da decolagem e que foi o tema da dúvida do meu aluno, vamos raciocinar com a nossa aeronave parada
bem no centro da pista de pouso. E eu tenho certeza que essa é uma posição que você, se já voou, se já fez alguma instrução aérea durante o seu curso, você nunca deve ter parado ali, porque a gente não interdita uma pista só para fazer instrução com os nossos alunos. Deveríamos, em algum momento, fazer isso, mas o movimento aeroportuário, de fato, nos impede de sermos, por alguns minutos, os donos da pista. Então, a gente entra na pista para decolar e depois que pousa, a gente sai da pista. Mas vamos fazer um exercício mental e depois eu retomo este conceito para você e vamos raciocinar que a nossa aeronave está na exata posição geométrica central da pista. Metade da pista para um lado na lateral, metade da pista para o outro lado na lateral, metade do comprimento da pista à nossa frente e metade atrás da gente. Se você raciocinou com esta imagem, e eu estou olhando de cima agora, eu estou vendo uma pista e um avião ali no centro dela. Como estas visões que a gente consegue ter de fora se estivermos fazendo um simulador de voo ou brincando de videogame. A partir dali, eu quero que você observe o retângulo, que é o desenho dos limites da pista. Eu estou falando de, no caso das pistas que estamos acostumados a empregar com as nossas aviações, com as nossas aeronaves na aviação de instrução, são pistas menores, pistas pequenas. Eu estou falando de alguma coisa entre 800 e 1.200 metros de comprimento. Então vamos raciocinar com uma medida de 1 quilômetro, que mentalmente a gente sabe dizer e quantificar qual é essa distância. Então eu estou falando de um retângulo que tenha 1 quilômetro nas suas laterais de maior dimensão e em torno de 18 a 23 metros nas dimensões menores. Então esta pista, a gente olhando de cima para ela, com o nosso avião ali no centro, ela desenha um retângulo de cerca de 23 metros de largura, a largura das pistas que estamos acostumados a empregar, e comprimentos de 1.200 metros. Este conceito surge daí dele a primeira área de proteção deste plano de zona de proteção de aeródromos. E esta primeira área de proteção, ela diz respeito ao chão, a possível existência de obstáculos em volta da pista, porém no nível da pista. Então nós estamos falando de um plano de zona de proteção para as aeronaves no solo. Aeronaves que não decolaram ou aeronaves que acabaram de chegar para pouso. Esta primeira superfície visa a dar a estas aeronaves a proteção para a continuidade das suas operações. E esta área, ela foi pensada através de estudos com base em registros de acidentes e de incidentes que tenham registros internacionais. Então, acredite, é um estudo longo, já feito há bastante tempo, e o que os pesquisadores fizeram foi mapear aeronaves que se envolveram em ocorrências de acidentes ou de incidentes e que fizeram com que esta aeronave saísse do traçado da pista. A aeronave, por alguma razão, deslocou lateralmente e saiu do eixo da pista, ou deslocou muito longitudinalmente e saiu para depois do final da pista, ou até acabou pousando antes. O piloto errou a rampa de aproximação e acabou pousando antes. Nestes casos, eles plotaram qual foi a maior quantidade destes acidentes e incidentes e a que distância dos limites da pista estas aeronaves pararam e chegaram à conclusão de definir uma área livre de obstáculos para além dos limites da pista, tanto lateralmente quanto longitudinalmente. Então, você expanda agora esta escala do retângulo da sua pista. Imagine que as laterais da pista agora afastem-se lateralmente dela de uma certa distância. E a cabeceira final e a cabeceira inicial da pista, estes limites também se afastem dela longitudinalmente. E nós vamos ter agora dois retângulos. Um retângulo interno, que é a própria pista, e um retângulo externo, que recebe o nome de faixa de pista. Dentro dos limites deste retângulo externo, nós
não podemos ter obstáculos fixos. Isto significa que se você pousar e acabar perdendo o eixo da pista e saindo da pista, você terá uma área livre de obstáculos para que o seu avião pare, sem que maiores consequências venham a resultar desta ocorrência. Significa também que se você vier para um pouso, por exemplo, em dia de chuva, com uma pista muito contaminada por lâmina de água, e o seu avião derrapar e você acabar saindo da pista, você vai encontrar uma faixa de segurança, chamada faixa de pista, onde o seu avião poderá parar sem que maiores consequências sejam advindas desta ocorrência. Não significa que o avião sairá completamente inteiro e basta você só dar motor e voltar para a pista. Não é isso que nós estamos falando. Se você é fã de Fórmula 1, você já deve ter observado que o traçado dos circuitos das corridas de Fórmula 1 tem diversas áreas de escape. Nestas áreas de escape, a fim de tornar mais efetiva a desaceleração de um carro cujo piloto tenha perdido o controle numa curva, por exemplo, estas áreas de escapes elas têm brita, que conseguem frear o avião mais rapidamente. Conseguem frear o carro de Fórmula 1 mais rapidamente. Você para o carro, você evita o acidente, você evita injúrias, danos físicos ao piloto, mas esse carro está fora da corrida. Ele não consegue voltar para o traçado da pista depois. A mesma coisa acontece com o conceito dessa faixa de pista. A gente consegue parar o avião em segurança, desembarcar os passageiros, desembarcar a tripulação e espera-se que isso tudo aconteça sem que ninguém tenha sofrido nenhum ferimento. Mas o avião pode ter sofrido algum dano. Um estouro de pneu, uma quebra de amortecedor de trem de pouso, um toque de ponta de asa no chão, ingestão de algum material sólido do chão para os motores, algum dano na aeronave pode vir como decorrência. Outra coisa, o peso da aeronave provavelmente vai fazer com que as rodas do trem de pouso afundem nesta área da chamada de faixa de pista, que é livre de obstáculos. Então, para removermos a aeronave dali, provavelmente vamos usar algum equipamento, um guincho ou um guindaste. Mas esta área está ali para prover para a gente, com certeza, uma maior garantia de que os danos, se eventualmente causados na aeronave, serão muito pequenos. E todos os ocupantes terão maiores condições de sair daquela ocorrência praticamente ilesos. Isto é a faixa de pista. Eu estou falando, para você ter uma ideia, eu estou falando de um afastamento em relação ao eixo da pista, que pode ser de 40 a 140 metros. Então, se você voltar para aquela nossa imagem do nosso avião parado no centro da pista, você vai olhar lateralmente e você vai raciocinar de 40 a 140 metros para a direita, de 40 a 140 metros para a esquerda, e esta área é uma área plana, com alguma capacidade de suporte. Ela não é pavimentada, normalmente ela é de terra coberta por grama, e ela vai sustentar o seu avião numa parada. Mas o avião não opera por ela. É um terreno que recebe alguma compactação, alguma capacidade de suporte, mas o objetivo é que ali a gente não tenha valetas de concreto, bocas de lobo, muros, postes. Este é o objetivo, para que o avião não venha a colidir com nada fixo e desta colisão resultar em algum incêndio por vazamento de combustível, por exemplo. Se você se recordar, nós temos diversos eventos recentes, inclusive, de aeronaves que acabaram saindo da pista e acabaram colidindo em obstáculos físicos, muro de concreto, poste. E é isto que a faixa de pista busca evitar. Por isso que ela tem alguma capacidade de suporte, mas ela não é uma área de operação rotineira para as aeronaves. Mas essa é a primeira proteção, a proteção que está no nível da pista, em termos de cota de altura. E isso ainda não responde à dúvida do meu aluno.
A dúvida do meu aluno vem com a próxima superfície de proteção, que parte justamente do limite desta primeira, a da faixa de pista. Raciocina agora que a gente vai projetar mentalmente uma rampa de decolagem. Aonde começa essa rampa? Para os pilotos que desconhecem estes requisitos de segurança operacional relacionados às pistas de pouso, esta rampa começaria imediatamente após a cabeceira oposta à da cabeceira selecionada para a decolagem. Mas isso não é verdade. Justamente porque a faixa de pista, ela avança para além da pista, entre 30 e 60 metros. Então, você ainda tem, ao término da sua pista, mais 30 a 60 metros para frente. E lá na cabeceira que você escolheu para iniciar a decolagem, também para antes dela, você tem ainda de 30 a 60 metros de área livre de obstáculos. E é a partir deste limite, do retângulo maior, da faixa de pista, que inicia a nossa rampa de decolagem ou a nossa superfície de decolagem. Mais uma das diversas superfícies limitadoras de obstáculos, olha o nome técnico, que acabam limitando a altura dos obstáculos no entorno do aeroporto e que juntas compõem um documento chamado Plano de Zona de Proteção de Aeródromos, ou PZPA. Mas eu estou dizendo assim, ó, lateralmente a faixa de pista vai de 40 a 140 metros, longitudinalmente ela vai de 30 a 60 metros. O que muda? Por que não é uma distância fixa? Por que não é uma distância que a gente coloca na cabeça e não trabalha mais? Porque as condições em que a operação acontece são determinantes para um eventual resultado da ocorrência de saída de pista dessa aeronave. Por exemplo, se eu estiver operando por condições visuais, eu não estou falando VFR, eu estou falando VMC. Eu estou operando sob condições meteorológicas de voo visual. O piloto tem um domínio muito maior dos obstáculos que ele encontra na proximidade do aeroporto. Se esse piloto estiver aproximando em condições IMC, ou seja, condições meteorológicas para voo por instrumentos, o piloto não está olhando para fora. Então você raciocina que se ele tiver que fazer uma arremetida na final, ele vai fazer esta arremetida na final voando IMC, sem ver a pista. Agora se coloca na posição do piloto. Se você vai fazer uma arremetida na final e você está em condições meteorológicas de voo visual, você vai arremeter como nós estamos acostumados a arremeter ali no nosso programa de instrução. É olhando a pista. A manutenção do eixo de decolagem é praticamente imediata, porque você acompanha um voo praticamente sobre a pista e iniciando a sua decolagem. O piloto, em condições meteorológicas de voo por instrumento, não tem a referência da pista. Como o próprio nome diz, da condição que ele está enfrentando, a única referência que ele tem para manter esse eixo de decolagem são os instrumentos de bordo. Então é de se esperar que ele precise de uma margem maior para cometer erros. E esta margem maior para cometer erros, não erros de falta de habilidade na pilotagem, não. Erros decorrentes da própria imprecisão dos instrumentos e do próprio retardo dos instrumentos. A fim de abarcar todos estes erros, as condições de segurança operacionais garantidas a ele pelo projetista do aeroporto precisam ser maiores. Então, aeroportos que operam recebendo voos por instrumentos precisam ter estes espaçamentos maiores, mais generosos. Aeroportos que operam apenas para condições visuais podem se dar ao luxo de ter estas áreas de proteção mais reduzidas. E, portanto, estes aeroportos causam um menor impacto na cidade, no entorno de onde ele está instalado. Então, a condição de operação é uma condição primordial para a definição das dimensões destas superfícies que compõem o plano de zona de proteção. Outra característica é a própria performance das aeronaves, o seu rendimento. Aeronaves que tenham velocidades de pouso e velocidades de decolagem maiores, obviamente,
se tiverem que enfrentar uma condição de emergência, seja no pouso, seja na decolagem, seja nas arremetidas, vai precisar de uma área de escape maior do que aquelas aeronaves que aproximam com velocidades para pouso ou que decolam com velocidades de decolagem menores. Raciocina que nós, voando ali o nosso monomotor de instrução, a gente consegue sair do chão com velocidades em torno de 55 a 60 nós. Uma aeronave grande, comercial, de linha, só consegue sair do chão depois dos seus 180, 200 nós. A mesma coisa acontece com o pouso. A gente vem para pouso com velocidades em torno de 65, 60 nós. Estas aeronaves de linha, as grandes aeronaves comerciais, aproximam para pouso com algo em torno de 180, 160 nós. Então, se elas se envolverem com uma emergência de saída de pista, elas vão precisar de uma área de desaceleração livre de obstáculos muito maior do que os nossos pequenos e robustos monomotores da instrução aérea. Por estes parâmetros, desempenho da aeronave e tipo de operação, se é visual ou se é por instrumentos, é que o projetista do aeroporto define as dimensões destas superfícies que compõem o plano de zona de proteção de aeródromos. E aí, a sua imagem mental já parou para pensar o seguinte, ó. Aí no seu CIAC, aí no seu Centro de Instrução de Aviação Civil, de onde você decola para todos os seus voos de instrução, em volta da sua pista, tem ali uma superfície que para você é imaginária, mas para quem projetou o seu aeroporto ela é real, e para quem administra e mantém essa pista de pouso ela também é real em termos de preocupação, de manutenção. Existe um retângulo em volta da pista chamado faixa de pista, livre de obstáculos, para dar a você uma garantia maior de segurança operacional. Mas se você estiver operando num aeroporto controlado com capacidade de operação IFR, raciocine que este retângulo de proteção em volta da sua pista, ele é bem maior. Com esta imagem mental, a gente volta para a resposta do meu aluno, que é a rampa de decolagem. Porque o limite inicial da rampa de decolagem, a largura deste corredor da rampa de decolagem, não é a largura da pista, mas sim a largura da faixa de pista. Porque eu saio de uma superfície de proteção e ingresso automaticamente no gabarito da próxima superfície de proteção. É assim que o engenheiro olha quando vai projetar uma pista de pouso nova. É assim que ele olha para a operação. Ele não vê a pista. Ele desenha a pista, ele projeta a pista, coloca o eixo correto da pista e a partir daí ele começa a trabalhar com os gabaritos. Porque as superfícies que compõem o plano de zona de proteção, elas precisam ser superfícies adjacentes. Você sai de uma e ingressa na seguinte para que você tenha certeza que o avião operando naquela área terminal do aeroporto, ele contará com toda a proteção necessária para não encontrar um obstáculo à frente. Esteja esse avião no chão ou esteja esse avião nos limites de decolagem e pouso, porém já voando. Então, a nossa rampa livre de obstáculos, chamada superfície de decolagem, ela começa com a largura da nossa faixa de pista, a largura do retângulo externo, o retângulo maior, e não com aquela largura da faixa de pista. Olha quanto de segurança, quanto de margem a gente já ganhou aí. Porque eu saio de uma pista de cerca de 23 metros de largura e entro para uma faixa de, no mínimo, uns 80 metros de largura, para que eu consiga, se for o caso, e isto é o caso na instrução, se eu perder o eixo na decolagem, eu ainda assim estou dentro de um envelope, dentro de um corredor protegido de obstáculos. E a aviação de instrução básica, a nossa aviação, ela precisa demais desta superfície. Porque agora o meu aluno tem razão. Quando ele fez a cabrada, quando ele rodou a aeronave e puxou para buscar a velocidade de maior ângulo de subida, o nariz do avião dele cobriu completamente o horizonte. E aí é muito fácil de ele perder a reta de decolagem, basta ter uma pequena componente de través de vento e ele já vai perder a reta de decolagem. Mas ele pode ficar tranquilo,
Porque a partir do momento que ele cruza a cabeceira, este túnel que vai garantir a ele uma área livre de obstáculos na sua trajetória de voo, ele é mais largo e bem mais largo do que a pista propriamente dito, e ele vai abrindo lateralmente num formato de cone. E esta é a nossa rampa de decolagem, não realizada pelo avião, mas projetada pelo engenheiro para dar a nós, pilotos que estamos lá dentro do avião, uma margem de erro significativa. E quando eu digo margem de erro, você já vai entender, raciocina mentalmente, que você já está decolando e você não vai encontrar uma aerovia, você não vai encontrar um corredor de lados paralelos, você vai encontrar um cone com uma certa abertura lateral. Existe um ângulo previsto em projeto para esta abertura lateral. Este ângulo também depende se é uma operação por instrumentos ou se é uma operação visual. Também depende dos dados de desempenho do avião, se é um avião de maior velocidade na decolagem ou de menor velocidade na decolagem. Mas o que você precisa entender é que se você perder a reta, perder o eixo da decolagem durante uma decolagem, porque a sua referência aqui você acabou cobrindo com o nariz do avião, fique tranquilo, porque há uma margem de segurança que é cada vez maior à medida que você vai avançando e se afastando ali do aeroporto ou da pista de pouso. Porque a sua rampa de decolagem, diferentemente do que acontece com a faixa de pista, em que as laterais são paralelas, porque prevê o avião deslocando no chão, a rampa de decolagem ela não tem laterais paralelas, ela se abre em ângulo. Se você quiser fazer uma imagem mental disso, basta você olhar para o desenho de uma espátula. Espátula é aquela ferramenta que a gente usa para raspar paredes, quando você quer tirar uma pintura velha, por exemplo. A espátula é o exato desenho deste gabarito. O cabo da espátula é a própria faixa de pista. Raciocina com isso. E assim que você termina o cabo, começa a lâmina da espátula abrindo-se. Esta lâmina da espátula abrindo-se é a nossa rampa de decolagem. A diferença em relação a esta analogia do gabarito da rampa de decolagem para a espátula é que se você olhar a espátula de maneira lateral, você vai ver o cabo e a lâmina alinhados. O cabo e a lâmina estão alinhados. E no caso do nosso gabarito de decolagem, você tem a pista na horizontal, mas a rampa de decolagem ela é ascendente. E precisa ser ascendente, porque nós estamos decolando e não fazendo um voo rasante. Só que este ângulo que a rampa é projetada é um ângulo muito menor do que o ângulo de subida real que a sua aeronave imprime. Quando eu estou falando de ângulo real que nós imprimimos no nosso avião, eu estou falando de algo em torno de 3,5 a 5 graus. Os nossos aviões, eles sobem em torno de 3,5 a 5 graus. O desempenho, o rendimento aerodinâmico das nossas aeronaves monomotoras, compactas e robustas da instrução aérea, nos dá mais ou menos este ângulo de 3,5 a 5 graus. Aeronaves a jato têm um ângulo muito maior de subida, uma capacidade de subida muito maior. Os grandes jatos comerciais, se você já olhou estes jatos decolando em aeroportos, você vai ver que eles fazem decolagens com pitch de 15 graus, às vezes. É bastante agressivo, porque sobra motor para eles. Mas a rampa que o projetista desenha aqui para nós, ela não passa dos 2,5 graus. Então, se você for construir alguma edificação na reta de decolagem de uma pista de pouso, prepare-se para construir uma edificação bastante baixa, porque sobre a sua cabeça está passando ali um gabarito imaginário de uma rampa de decolagem cujo ângulo de subida é de apenas 2,5 graus em média, podendo até ser menor, a depender do tipo de operação para o qual aquela rampa está desenhada para proteger e a depender da performance da aeronave que vai usar aquela pista de pouso. Mas na média, no geral, para você entender, o ângulo que a rampa faz com a horizontal é de apenas 2,5 graus.
O que significa que a gente, imprimindo cerca de 5 graus na nossa decolagem, além de termos uma margem de garantia, uma margem de segurança operacional adequadamente segura para deslocamentos laterais indesejáveis, a gente ainda tem uma segurança garantida pelo ângulo de subida. Se nós tivermos alguma perda de potência, se nós tivermos alguma distração e acabarmos diminuindo o nosso ângulo de ataque, a nossa atitude de subida durante a decolagem, ainda assim, com certeza, estaremos voando acima da rampa de decolagem que nos garante a área livre de obstáculos. Então, podem decolar tranquilos, podem colocar o nariz para cima, podem fazer a sua decolagem de máximo desempenho ou de máximo ângulo de subida, porque mesmo cobrindo a sua referência, o engenheiro de infraestrutura que projetou aquela pista garante para você uma rampa livre de obstáculos. Mas aí você vai dizer assim para mim, poxa, Roberto, cansei de ver aeroportos com muitos obstáculos em volta e eu acho que esses obstáculos não estavam assim, respeitando este limite de 2,5 graus. Bom, isso é verdade. Alguns aeroportos já estão operando com um comprometimento da sua segurança operacional devido a obstáculos que infringem estes gabaritos que impõem restrições de altura para as construções. Isto é verdade. Outra coisa que pode acontecer é o aeroporto ser instalado numa área em que já existam edificações ou mesmo acidentes naturais que interfiram nestas superfícies. Nestes casos, a homologação se dá em conjunto com uma carta de obstáculos publicada pelo DSEA, juntamente com a carta de aeródromo. E o piloto tem acesso a essas informações. Daí a necessidade de você planejar bem a sua rota e planejar bem os aeroportos que você vai empregar nos seus deslocamentos. Porque você precisa ter acesso a esta carta de obstáculos para entender em que porcentagem, em que medida você, ao aproximar e decolar daquele aeródromo, você está se afastando desta condição mais tranquila de segurança operacional garantida pelo plano de zona de proteção. Então, não pense você que em todos os aeródromos ou aeroportos em que você vai operar na sua vida de piloto, você vai encontrar a condição ideal de projeto. Isto não é verdade. Por isso, continue consultando as publicações aeronáuticas para ter ciência dos obstáculos que você poderá enfrentar. Mas, como regra, entenda que existem gabaritos com diversas superfícies estabelecidas para a proteção da sua operação naquele aeroporto. E eu vou parar nestas duas, a faixa de pista e a decolagem. Porque, como eu disse, este canal é um canal de pilotos, não é um canal para engenheiros de projetos de aeroportos. O curso de planejamento aeroportuário é uma outra seara, é uma outra esfera. Aqui a gente fala de aviação. Mas eu espero ter respondido tanto para o meu aluno quanto para todos que estão assistindo esse vídeo a qualquer momento, que existe sim uma grande superfície chamada superfície de decolagem, que faz parte de um pacote maior chamado plano de zona de proteção do aeródromo, que garante a nós, pilotos, áreas livres de obstáculos, esteja o nosso avião se movimentando no chão, esteja o nosso avião voando no entorno daquela zona de aeródromos, garante para nós as condições de segurança operacionais necessárias para que tenhamos a certeza que a gente não vai colidir com nenhum obstáculo. E agora, tendo dado a explicação, eu vou mostrar para você um desenho desta superfície chamada superfície de decolagem. Então, essa descrição que eu fiz para você das duas primeiras superfícies do plano de zona de proteção, a faixa de pista e a superfície de decolagem, se eu fiz uma descrição que seja coerente com os objetivos que eu queria, que era gerar em você uma imagem mental destas superfícies,
A gente vai agora, eu vou mostrar para você o desenho em projeto destas superfícies. Para que a gente possa ver assim, ó, a imagem que eu consegui criar na sua mente a partir do briefing, vamos ver o quanto ela corresponde com o desenho correto. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Ó. Este é o projeto da nossa superfície. Ó. É um desenho extraído aqui da ICA 11408. É um documento publicado pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E aqui a gente vê a superfície de decolagem. Ó. Dando aqui um zoom, eu vou tentar aqui fazer o zoom, ó, você vê aqui que tem praticamente uma linha duplicada. Esta linha duplicada representa a pista de pouso propriamente dito. E em volta da nossa pista de pouso, ó, em volta, existe um retângulo maior, que ele mesmo chama aqui de faixa de pista. Percebe como a gente tem uma área lateral bem maior, bem mais larga do que a largura da pista, e uma área longitudinal bem maior do que o comprimento da pista? Ele aqui até coloca uma área de decolagem, uma clearway, uma área livre para decolagem, que aumenta a distância declarada de decolagem da pista, mas isso daqui é um outro conceito que a gente só vai ver lá na fase de aperfeiçoamento do nosso curso. O que eu quero tirar daqui é que você entenda que existe a faixa de pista bem maior do que a pista. E é a partir dela, é esta cabeceira que me interessa, é a partir dela, ó, e com uma largura que é muito maior do que a largura da pista propriamente dita, inicia-se uma rampa de decolagem e que vai abrindo lateralmente para permitir ao piloto deslocamentos involuntários, coisas que ele não quer fazer, mas ele acaba errando. Ele vai perdendo o eixo da pista e todo este setor precisa estar livre de obstáculos. Se você observar o desenho do lado de cá, ele até indica um ângulo alfa, em que esta abertura precisa se dar. Mas voltando aqui para a nossa cabeceira, que é o que nos interessa, você tem, ó, o formato da espátula que eu falei para você. Ó. O conjunto da pista com a faixa de pista é o próprio cabo da espátula. E a lâmina da espátula está aqui na abertura. Ó. Essa rampa se projeta bem à frente da pista e o comprimento dela, de novo, vai depender do tipo de operação, se é IFR ou se é VFR, e vai depender também do dado de desempenho dos aviões para os quais essa pista foi projetada. Se você quiser dar uma olhada neste traçado de perfil, nós vamos olhar aqui o corte alfa-alfa da pista. Ó. E aqui está a pista em rampa. Você tem a partir do nível do chão, e olha como ele dá um distanciamento aqui, ó. Esse distanciamento é devido à própria faixa de pista, né? Você tem aqui a nossa rampa, e ele indica aqui um gradiente. Este ângulo com relação à horizontal, claro que aqui é um desenho sem escala, mas esta rampa é a que eu disse para você que é em torno de 2 a 2,5 graus. E o nosso avião passa bem mais alto aqui, decolando. Mesmo os nossos aviões de instrução, que são mais de menor desempenho, perdão, mesmo eles conseguem manter uma rampa de subida aqui normal, muito mais alta, talvez até o dobro destes 2 a 2,5 graus que aparecem aqui neste gradiente de subida. Claro que está exagerado desse lado de cá. Então, era isso que eu queria mostrar para você. E agora, para a gente concluir o nosso briefing, eu vou trazer para você a conclusão da imagem mental que eu disse lá no início. Por que eu estava querendo gerar em você essa imagem mental? Primeira coisa que eu gostaria que você dissesse, se for possível, aqui nos comentários do canal, nos comentários deste vídeo, é se a imagem mental que você gerou a partir do briefing correspondeu com o traçado, de fato, do plano de zona de proteção, pelo menos nesta parte da faixa de pista e da superfície de decolagem. O que você raciocinou que você teria em volta da pista? É o que eu te mostrei? A analogia que eu fiz com a espátula corresponde ao desenho que aí está? Você sentiu confortável com isso? Por que eu estou chamando a atenção? Porque embora este briefing focalize a parte da segurança operacional voltada para os requisitos do aeroporto, da pista, do aeródromo, né? Embora tenha sido isso, eu preciso fazer um aproveitamento para a nossa aviação de instrução. E eu quero chegar para você no seguinte, ó, se este exercício de geração de imagens mentais serviu para você para uma simples preleção sobre um projeto de engenharia no entorno de uma pista,
Imagina o poder deste exercício para a sua instrução aérea. Imagina que seja possível, eu não estou falando de voo mental. O voo mental a gente faz a partir daquilo que viu no voo, tentando nos preparar para o voo seguinte. Não é voo mental que eu estou falando. Eu estou falando da geração de imagens mentais. Imagina que seja possível gerar imagens mentais de um exercício que você vai praticar em voo, mas que você ainda não praticou. De maneira que quando você chegar lá no voo, você vai visualizar a imagem real e vai poder comparar a imagem real com a imagem que você criou mentalmente no dia anterior, durante o briefing. Você consegue quantificar o poder desta ferramenta da imagem mental? Você primeiro visualiza mentalmente o exercício que você ainda nem executou. De maneira que quando você chega no voo, você tem praticamente a impressão de que já viveu aquilo. Se a imagem mental que você gerou foi bem orientada e a imagem real que você está vivenciando no voo se parecer com ela, você vai ter uma sensação de que já viveu aquilo, quando em verdade você está vendo aquilo pela primeira vez. Imagina o poder que isso tem na sua capacidade de assimilação psicomotora, porque você deixa de investir tempo na compreensão da manobra. Você já viveu a manobra mentalmente antes. Você deixa de ter dúvidas em relação à resposta que o avião vai te dar, porque você já estudou as respostas deste avião antes de ir para o voo. A aceleração que o seu desempenho psicomotor ganha com uma metodologia desse tipo é enorme. E é a aceleração que os meus alunos têm experimentado ao fazer aprender e voar. Porque uma das bases desta metodologia de preparação de alto desempenho para a instrução aérea que eu apresento para os meus alunos é realmente estas imagens mentais geradas antes de eles irem para a instrução. Então, tenta fazer este exercício, se for necessário até assista novamente o briefing, porque é uma ferramenta que eu tenho certeza que é nova para você e que eu vou apresentar em detalhes esta ferramenta, o passo a passo, já proximamente agora, porque estamos abrindo uma nova turma de Aprender e Voar e é importante que você acompanhe aqui no canal. Se a metodologia lhe interessa, se você acha que ela pode ser importante para a melhoria do seu aprendizado em voo, então dá uma olhada aqui no descritivo deste vídeo, porque eu vou deixar aqui todas as informações para você de como acessar um evento de 3 briefings sequenciais que eu vou fazer, um evento chamado Missão Voo Solo, em que eu vou apresentar o passo a passo dessa metodologia. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para você tomar contato com estes 3 briefings. E agora sim, nós podemos chamar o mascote dos nossos briefings, o C3PO, porque você sabe, o C3PO é isso. Você, se o vídeo lhe agradou, para você curtir. Depois você comenta aqui no nosso canal o que você achou desta apresentação de um gabarito do plano de zona de proteção. Comenta com a gente. E o terceiro C, do C3, é para você compartilhar este vídeo com as pessoas que podem estar passando pela mesma situação de aflição que você sentiu ao levantar esse nariz aqui na decolagem. E aí você pode dizer, tá, e o P e o O? O P é de participe, só que agora num estágio maior. Não só participar das discussões aqui no nosso canal, como também avaliar a possibilidade de você participar da minha tripulação lá na Missão Voo Solo. Pensa bem nisso, porque você terá a chance de visualizar mentalmente todos os exercícios que estejam previstos no programa de instrução do seu curso de piloto privado. E você vai fazer isso sozinho, no seu tempo, a partir de briefings. E a letra O é de outra vez. Para que você assista o conteúdo desse briefing outra vez, e outra vez, e outra vez, e tantas vezes quantas forem necessárias, para que você esteja em condições de compartilhar com alguém os principais tópicos do conhecimento que você adquiriu agora. Porque você sabe, eu insisto nisso, para mim, o conhecimento é talvez a única grandeza que você consegue acumular mais quanto mais você compartilha.
Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e aguardo você no meu próximo briefing. A gente se vê pelas aerovias e até lá, bons voos para você. Grande abraço.